Olá, tudo bem? Boa noite, bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Hoje a gente vai falar sobre como adquirir uma consciência mais elevada e também resolver os problemas que aparecem na vida. Na segunda-feira a gente falou sobre o caderno de exercícios da vida e o tema de hoje está relacionado a essa questão também. Lembrando que se você gostaria que mais pessoas meditassem também com a gente, por favor, compartilhe esse episódio, curta e faça seu comentário também. Escreva aí o que você gosta na meditação. Pode deixar um emoji também no comentário, por favor. Faça isso, pois dessa maneira você vai ajudar mais e mais pessoas a meditarem com a gente aqui também de quarta-feira. Vamos falar sobre o significado do aprendizado. Não necessariamente o aprendizado da escola, apesar do aprendizado formal ser extremamente importante, mas existe um outro tipo de aprendizado que é o aprendizado sob a ótica de Deus, o aprendizado da alma, o crescimento da alma. Deus valoriza o aprendizado, é o Cantare, ele valoriza o aprendizado e a prova disso é a reencarnação. A gente reencarna várias vezes justamente para poder aprender, para poder extrair lições da nossa vida. E é desse tipo de aprendizado que a gente está falando. Todos nós, ao longo da vida, recebemos uma série de questões que a gente deve resolver e cabe a cada um de nós resolver essas questões. A gente pode encontrar algumas dicas em alguns livros, algumas pessoas, mas no final, quem tem que resolver os próprios problemas somos nós mesmos. Cada um de nós deve resolver essas questões. Em relação a essas questões da nossa vida, é importante lembrar que a gente nunca recebe um problema maior do que a gente possa resolver. Os problemas que você tem hoje, as questões que você tem na sua vida hoje, elas estão num tamanho exato para você e você tem pleno potencial e plena capacidade de resolver esses problemas. E, inclusive, o que você não consegue resolver, você pode encontrar força para aceitar e extrair as lições. Você pode sempre encontrar boas dicas, boas ideias. Os livros do Mestre Okawa são a melhor fonte de dicas para a sua vida. Por isso que eu sugiro que você leia os livros do mestre. Pode ser um por mês, um por semana, vai da sua vontade de aprender. A gente tem mais de 50 livros traduzidos para português. Eu acredito que dentro desses livros há uma série de boas dicas. Você pode colecionar excelentes dicas para resolver os problemas da sua vida e é esse aprendizado que é importante para a sua alma. É esse aprendizado que a gente está falando. É um aprendizado que vai agregar na sua alma. Você vai crescer espiritualmente. Conforme você vai acumulando essas dicas, o que acontece? Você começa a ter a capacidade de resolver os vários problemas que acontecem na sua vida. Você consegue encontrar as chaves, as soluções para resolver os seus problemas. E no livro As Leis da Eternidade, o Mestre Okawa comenta que uma grande felicidade da nossa alma é crescer espiritualmente, é aprender. A sua alma ela fica feliz quando você aprende algo, quando você consegue resolver um problema, quando você aumenta a sua capacidade de resolver os problemas. Essa é uma grande fonte de alegria para a sua alma. Falando ainda sobre a questão do nível de consciência, quando as crianças têm algum problema e nós adultos olhamos para esse problema, muitas vezes a gente acha simples resolver aquele problema. Por exemplo, ela briga com algum amiguinho na escola, ela não conseguiu entregar o dever em dia, enfim, problemas de criança. Para a gente é fácil responder porque a gente já está na vida adulta. Ou seja, o nosso nível de consciência está mais elevado. Assim como nós adultos, na perspectiva de um espírito elevado, de um espírito guia, ele também acha fácil resolver o nosso problema, justamente pelo nível de consciência dele ser mais elevado também. A questão não são os problemas que a gente tem na nossa vida, porque a gente sempre vai ter problema na nossa vida.
A questão é como a gente vai fazer para resolver. Qual vai ser a nossa capacidade para resolver os nossos problemas? Se a gente recebe um problema nível 5, será que a gente vai ter uma capacidade 6 para resolver esse problema? Se a minha capacidade é 4 e eu recebo um problema 5, eu preciso estudar, eu preciso encontrar dicas, ideias de pessoas de consciência mais elevada para chegar no nível 6, que é maior do que o meu problema, e resolver esse problema. Isso é aprendizado. É disso que a gente está falando, de crescimento espiritual. Existem dois exemplos que são muito famosos na Rap Science, o Mestre Okawa sempre cita esse exemplo, que são duas histórias, vou compartilhar com vocês. Essa primeira história está num livro de um filósofo francês chamado Alain. Esse livro é On Happiness, o título do livro. E a história é de um nenê que ele não parava de chorar. O tempo todo, aquele nenê estava chorando e ninguém descobria por que ele chorava tanto. Os pais levavam nos médicos, os médicos não entendiam. Os próprios pais tentavam resolver, não conseguiam também. Até que um médico ele identificou a causa do problema. E o nenê ele chorava não é porque ele estava com fome, não é porque ele estava com gripe. Ele chorava porque o alfinete da fralda dele espetava ele à noite. Essa era a causa do problema. Esse médico ele teve um nível de consciência mais elevado e identificou a causa do problema. Essa é a grande lição dessa história. E tem uma outra história também que aconteceu na Macedônia. Havia na Macedônia um cavalo selvagem, ele era muito bravo e ninguém conseguia controlar esse cavalo. Até que uma pessoa ela buscou e entendeu o motivo pelo qual o cavalo se comportava daquela maneira. Qual será que era a causa do comportamento desse cavalo? E ele identificou que esse cavalo ele via a própria sombra e ele ficava assustado, por isso que ele era bravo. Então esse senhor ele colocou os arreios no cavalo, ele parou de ver a própria sombra e ficou mais calmo também. Qual que é a lição dessa segunda história? Esse senhor ele identificou a causa do problema do cavalo ser irritado, assim como o médico identificou a causa do nenê estar chorando. As maiores dificuldades da nossa vida, elas acontecem porque a gente não consegue encontrar a causa básica, a causa simples para os nossos problemas. E nós, como ascetas, como pessoas que praticam o aprimoramento, a gente precisa encontrar as causas dos problemas, dos nossos problemas. Tem que encontrar os alfinetes, por que o cavalo tá bravo, por que ele está irritado. E você encontra essas causas através do aprendizado. Esse é o grande significado do aprendizado. É você conseguir sempre encontrar as causas dos problemas, identificar e resolver essas causas. Até mesmo falando na questão da encarnação, aquelas pessoas que ao longo do processo de encarnação não desperdiçaram a vida delas, ou seja, aquelas pessoas que nunca pararam de aprender, essas pessoas elas adquiriram níveis de consciência mais elevados e por isso conseguem resolver problemas difíceis e conseguem ajudar outras pessoas também. O Mestre Okawa comenta também que o motivo dele escrever tantos livros é que para que haja a maior quantidade possível de material para a gente elevar o nosso nível de consciência. É nessa coletânea de pensamentos, é nessa coletânea de ideias do Mestre Okawa que a gente encontra essas dicas para a gente conseguir aumentar o nosso nível de consciência e resolver os problemas da nossa vida. Quando a gente usa o tempo da nossa vida para aprendizado, para elevar o nível de consciência, de maneira alguma a nossa vida é desperdiçada. Se a gente usa a nossa vida para reclamar, para se justificar, para ser vítima de tudo, para falar mal dos outros, para condenar, a gente vai estar acabando usando a nossa vida em vão. Mas se a gente usa a nossa vida para crescimento, para aprendizado, vai valer a pena a gente ter vivido. É muito importante que você
Aumente a sua capacidade de consciência, o seu nível de compreensão. Leia os livros do mestre, faça os cursos, participe dos estudos. Tudo isso vai aumentar o seu nível de consciência. É muito importante você se esforçar para isso. O esforço ele é muito importante para você elevar o seu nível de consciência. Então lembre-se que é fundamental que você se esforce para aprender, para ler, para ouvir, para ter acesso a boas ideias, que são os ensinamentos do Mestre Okal. Assim você vai aproveitar muito bem o tempo que você tem aqui nesse plano físico e você vai conseguir ajudar outras pessoas também a identificar as causas dos problemas delas. Identificar o alfinete do bebê ou por que o cavalo estava bravo. Identificar a causa. Você eleva o seu nível de consciência através do esforço nos estudos, identifica as causas dos seus problemas e extrai essa causa. É assim que você consegue ter uma vida significativa, uma vida na qual você realmente consegue aprender e se desenvolver espiritualmente. Essa foi a primeira parte da meditação, a parte dos ensinamentos. Vamos então agora entrar para a parte prática. Vamos lá. Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4. Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar.
podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる流れいる流れいる流れいる流れいる。Que horas você acordou hoje? Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
Como foi a reflexão? Foram apenas 5 minutos, mas certamente uma luz tênue está saindo por trás de sua cabeça. É a sua aura. Talvez não tenha conseguido eliminar os pensamentos negativos de forma concreta, mas acredito que, à medida que foi olhando para dentro de si, o seu coração foi serenando gradualmente. Certamente sentiu-se mais calmo. Gostaria que prezasse muito este sentimento de tranquilidade. Seria muito bom você conseguir, através desta prática, obter esta tranquilidade a qualquer momento. Se fizer desta prática um hábito, mesmo quando sentir que o seu coração foi fortemente perturbado, será capaz de fazer a reflexão no mesmo instante. Bastam apenas 3 a 5 minutos. Nestes 3 a 5 minutos, olhe calmamente para o seu interior. Pode ser até durante os intervalos do trabalho, pois serão apenas 3 a 5 minutos e ninguém vai perceber. Porém, somente isto vai fazer com que avance para uma grande purificação do seu coração. Por favor, acalme a sua mente. Endireite a coluna. Com a coluna ereta, relaxe os seus ombros. E harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.
Iniciaremos agora 第二禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第3禅に入ります。 Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法。 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法。 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て、満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになり生きるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos. Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. はるかなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração.
この喜びを、この温かさを知ってください。 Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi a meditação de hoje? Espero que você tenha gostado, esteja mais calmo, mais calma, mais tranquilo e mais tranquila. Lembrando que se você gosta das meditações, lembre-se de compartilhar o link das meditações, curta esse vídeo também e quem quiser receber ensinamentos exclusivos, inscreva-se na lista aqui na descrição. Um abraço e até mais!